Desafio de amar, 29º dia. O amor é motivação. Não é preciso ter muita experiência para descobrir que o cônjuge nem sempre irá motivar. Na realidade, muitas vezes, poderá até te desmotivar. Com mais frequência do que você gostaria, parecerá difícil encontrar inspiração para demonstrar amor. Talvez o seu cônjuge nem perceba seu amor quando você tenta expressá-lo. Essa é simplesmente a natureza da vida, mesmo em casamentos saudáveis. E isso porque a pessoa com quem você escolheu estar junto, ter um relacionamento, ter um casamento, ela passou por diversos traumas na vida. Desde a infância, ela carrega costumes, ideologias, princípios que estão dentro dela. E apesar desses temperamentos, emoções criarem motivações oscilantes, certamente o amor permanecerá no mesmo lugar o tempo inteiro. Quando você acredita que a sua razão de amar não está motivada por expectativas, você entende que o amor verdadeiro pode entrar dentro de você a partir do momento que você entende que o amor ele é criado, gerado através da compreensão. A motivação que você dá para o outro pode ser que não seja a mesma motivação que você receberá, mas você está plantando uma semente. Quando você era criança, seus pais certamente estabeleciam regras para você seguir. E quando você entra dentro do casamento, você vê que algumas coisas começam a mudar porque o comportamento do outro é diferente do seu. Você tinha hora para dormir, seu quarto tinha que estar limpo, organizado, seu dever de casa era prioridade antes de brincar. E se você acostumava a ter regras, você sabia que quanto mais obedecia, mais você era presenteado pelos seus pais. Mais você ganhava méritos, porque a obediência, ela gera a satisfação. E por isso, muitas vezes, olhar uma toalha molhada na cama, uma pasta de dente aberta, um papel higiênico no chão, uma pia cheia de água. Isso pode gerar frustração dentro de você. Mas se você entender que aquela pessoa que está ao seu lado foi criada de uma forma diferente da sua, você certamente entendeu o que é o amor. O amor é compreender que o outro tem comportamentos e regras diferentes das suas. E muitas vezes, esse impor vem muito dos seus pais, da sua criação, de como era a sua criação. E você não aceita o outro da maneira que ele ou ela é. Porque isso parece ser insuportável. Porque as regras que você carrega dentro de você, elas são inegociáveis. Os seus pais ensinaram regras que eram deles e ponto final. E por isso, quando você leva isso para o casamento, parece grosseria, parece ser coisas que não vão de acordo com a vontade do outro. Mas quando há um relacionamento saudável, quando há conversa, quando há comunicação, você sabe que não adianta batalhar, não adianta tentar mudar o outro se o outro não tiver a plena consciência de que todas as suas ações estão sendo retratadas daquilo que ele ou ela aprendeu na infância. Quando nós entendemos que agradar o outro, mas de uma maneira errada, isso fere a nossa essência. O amor que é exigido no casamento não depende de gentileza ou conveniência. O amor entre o marido e a esposa deve ser um objetivo principal. Honrar cada um, entendendo que o processo que tiveram
foi diferente, mas que eles podem unir as forças, unir o conhecimento e auxiliar um ao outro. Quando se tem uma perspectiva de um casamento com provisão, entendendo a necessidade do seu cônjuge, muda totalmente a razão de interagir com ele ou com ela. Não significa que a pessoa será perfeita, mas significa que essa pessoa imperfeita decide melhorar. E quando nós decidimos melhorar, nós estamos comprometidos com o outro, de que no relacionamento precisa ter um acordo, uma boa convivência. Agora, faça essa pergunta. O relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo tem se tornado cada dia mais difícil? Você já está perdendo a paciência com a capacidade dele ou dela de sempre discordar de você? Ela não para de fazer isso, ou ele não para de fazer isso, nem por um instante, são todos os dias brigas? Então comece a avaliar. Comece a entender o porquê a sua esposa ou seu esposo reage dessa forma. O que ele ou ela aprendeu quando era criança. Não reaja com silêncio, com a ignorância, com a desatenção, porque o amor ele deve ser motivado a permanecer. O amor ele precisa encontrar condições favoráveis, porque enquanto há a esperança, enquanto há a capacidade de compreensão, existe alicerce no casamento. Aqueles que se sentem bem com casamentos medíocres podem deixar o seu amor para arriscar esperar pelo melhor. Porque quando o casamento começa a declinar e não há ferramentas suficientes para melhorar, esse compromisso ele vai se quebrando. A desmotivação do amor, porque quanto mais parece que você ama a pessoa, mais a pessoa ela te frustra. E quando você tem as ferramentas necessárias, você consegue encontrar as respostas. O desafio de hoje é, antes de conversar com o seu cônjuge, faça essa reflexão de quais as necessidades que esse relacionamento precisa para ter um bom acordo. Expresse amor de maneira sensível, de maneira agradável, com uma voz suave. Agradeça pelo privilégio de amar. Agradeça pela oportunidade de conversar, de se comunicar. E anote quando o desafio estiver completo. Reflita nessa necessidade do seu cônjuge. Por que essa necessidade pode vir a ferir o seu ego? Como uma mudança nos seus pensamentos pode contribuir para o seu relacionamento e suas motivações? O que isso lhe inspira a fazer?